Na Amazônia, cada canto sussurra histórias antigas, passos que não se apagam. Aqui, a floresta é também palco, medicina, memória. O mar abaixo é dança de fé, canto de resistência, elo entre o passado e o presente. Sakaka, o doutor da floresta, homem que curava com orvalho, raiz, com o sopro da ancestralidade. Mais do que manifestações culturais, o Mar Abaixo e o legado de Sakaka revelam a alma da Amazônia. Suas histórias trazem raízes africanas, força da natureza e a sabedoria de gerações que mantêm vivas as tradições do povo negro e amazônida. O Mar Abaixo é mais do que dança, é oração, é resistência. Surgido entre os descendentes de africanos escravizados no Amapá, ele preserva a fé, a música e a identidade de um povo. Bom, o Mar Abaixo, daquilo que a gente aprendeu com nossos avós e com os estudos também, né? O Mar Abaixo ele veio da África, né? A questão da escravidão negra no Brasil, e aí os negros vieram para cá e começaram a construção da fortaleza. Também tem a questão do povoamento da Vila de Mazagão Velho, né, que é onde ocasionou e se popularizou a questão do Mar Abaixo, né, também, e veio dessa forma, né, nessa travessia da África para o Brasil, o Mar Abaixo. Então, e foi se aperfeiçoando, né, quando chegou aqui, tendo algumas adaptações, né, com a realidade com que eles se encontravam, e começaram a fazer o Mar Abaixo, principalmente, né, mais voltado para a questão religiosa, né. Os negros na época já estavam catequizados, então eles sempre faziam o Mar Abaixo, como é feito até hoje, em louvor aos santos da Igreja Católica, né? A gente sabe que tem algumas relações com a matriz africana. Os tambores, chamados caixas, marcam os ritmos dos ladrões, versos cantados em forma de desafio e devoção. Bom, o Ladrão do Mar Abaixo, eles são as músicas que são cantadas nas rodas de mar abaixo. O termo ladrão se refere ao roubo, né, de um acontecimento, de uma história que vai ser transformada em música para ser contado nas rodas de mar abaixo. E aí a gente tem, por exemplo, Aonde Tu Vai Rapaz, Por Esse Caminho Sozinho, Vou Fazer Memorada nos Campos do Laguinho. E foi justamente para frisar o fato da retirada dos negros do centro da cidade para o bairro do Laguinho e uma parte lá para a favela, que hoje é o bairro de Santa Rita. Então, qualquer ladrão que a gente escutar vai contar essa história, né? Hoje nós já temos ladrões de inspiração, né, que as pessoas fazem, porém a maioria, né, ainda mantém essa questão da história, do fato ou de um caos que teve, que vai ser contado nas rodas do Mar Abaixo. Cada passo, cada saia rodando é memória viva dos que resistiram. Quando tá se dançando o Mar Abaixo, se cantando o ladrão, quem está cantando é o cantador, né, e o pessoal que está dançando vão responder. Então, é sempre bom quando alguém puxar um ladrão, todo mundo saber cantar, porque fica muito bonito, né? Fica bom um coral mesmo, todo mundo cantando. Com Deus é muito, ou muito sem Deus é nada. Quem acredita em Deus, tá sempre na boa estrada. Quem acredita em Deus, tá sempre na boa estrada. Dentro do nosso contexto amazônico, quando a gente fala, porque tem muitos povos indígenas na Amazônia. Sim, nós temos. Porém, no nosso caso, no estado do Amapá, nós temos essa predominância negra muito forte que realiza essas manifestações, né? Então, é uma característica do Amapá ter festividades que também, assim como nossos irmãos indígenas realizam dentro da floresta, nós temos os povos quilombolas, municípios quilombo, negros, ribeirinhos,
e realizam o Marabá. Ali na beira do rio é preparado o salão e é feito o Marabá. É uma realidade bem diferente. E dentro dessa proporção que nós temos de comunidades, né, desse deslocamento, o cuidado que eles têm com o rio, né, com a floresta em torno, para que seja preservado, seja mantido. Assim como o Mar Abaixo guarda a memória da resistência negra, Mestre Sacaca guardava a sabedoria da floresta. Raimundo dos Santos, conhecido como Sacaca, foi curandeiro, benzedor e médico popular, que uniu fé e ciência da natureza para cuidar do seu povo. O nome Sacaca ele é de origem indígena. É uma entidade, talvez, um espírito, eu não sei como é que eles denominam, mas era isso. O espírito de uma criança que os pajés lá das tribos usam. Na verdade, eles são possuídos por esse espírito para fazer a cura. E ele recebeu esse apelido porque ele, ainda muito garoto, ele curou uma senhora de uma doença que ela tinha lá. Aí, quando chegou um cientista aqui na Amapá de nome Polequan, ela apresentou ele para... Ele vinha aqui, né, de gente de vários países da Europa, dos Estados Unidos, para pesquisar a nossa biodiversidade, né. Então, ela nomeou ele para ele acompanhasse o cientista, esse Polequan. Aí ele disse, mas ele é uma criança, mas esse menino... Ela disse, mas ele é um sacaca. Ela não disse ele é um sacaca. Ele disse, ele é um sacaca. Então ela falou como se ele fosse um espírito. E aí ele começou a chamar para ele de sacaca, não sabia o nome dele, e foi ficando. Todo mundo começou a chamar ele de sacaca por conta dessa situação aí que tem com o indígena. Olha, ele foi uma pessoa assim muito ligada à cultura. Ele participava de tudo, né? Inclusive festa junina ele fazia aqui na frente de casa, fazia aquelas brincadeiras de antigamente, né? Pote, quebra-pote, pode ser, um bocado de coisa lá. E ele era uma pessoa também que gostava de, humilde, né? Simples, e gostava de ajudar as pessoas que precisavam de, principalmente quem procurava ele para alguma coisa, às vezes para fazer tratamento com as plantas, sei lá, com as ervas, óleos. Mas ele também, as pessoas procuravam ele às vezes só para pegar conselho, conversar com ele. Então ele era uma pessoa que era muito ligado nas outras pessoas, e isso mesmo ele trazia para dentro de casa. Sacaca conhecia os segredos das plantas amazônicas, raízes, folhas, cascas transformadas em remédios. Na verdade, a mãe dele era parteira, né? Então ele que ajudava ela a fazer o remédio lá para cuidar das pessoas que estavam grávidas e que iam fazer parto, né? Então o pai dele também trabalhava como lenhador na época para cortar lenha para abastecer a usina de energia aqui de Macapá de antigamente, né? Então ele ia com o pai dele também para o mato, e ele acabou entrando em contato com índios, conhecia os índios, e ele foi juntando todo esse conhecimento da minha avó, que era africana, dos índios, e também ele aprendeu muita coisa com cientistas. Ele vinha para cá para fazer pesquisa, mas eles também traziam conhecimento científico. Então ele juntou todo esse conhecimento e era assim que ele tratava as pessoas. A cura dele, ele usava todo quanto é tipo de argumento que a natureza apresentava. Fazia chá, garrafada, ele conseguia extrair óleo de apracaxi, de andiroba, tudo. Era ele que extraía. Sua sabedoria não estava apenas na cura física, mas na espiritualidade. Acreditava que corpo e alma precisavam caminhar juntos. Com relação à religiosidade dele, ele era católico. Ele nunca via ele envolvido com nenhum tipo de outra crença, mas ele respeitava todo mundo, tinha amigos de terreiro, de umbanda, era tudo amigo dele. Ele tinha uma relação muito boa com todo mundo, inclusive um dos maiores amigos dele também era protestante. Então ele não tinha, essa relação dele com a religião não tinha nenhum tipo de preconceito já naquela época, né? Então ele andava no meio de todo mundo, mas ele era católico. Com a medicina tradicional, né, ele
fez um trabalho muito grande, inclusive lá no IEPA. Ele ajudava lá os pesquisadores de lá para fazer as poções lá, os remédios lá, os medicamentos que vendem lá no IEPA. Parece que agora está em reforma lá a farmácia, mas ele ia para lá, conversava com os técnicos de lá, né? Passavam informações e juntos eles construíram várias fórmulas e essas fórmulas ficaram sendo usadas depois. E é isso que faz a diferença. Parece que ele entendia, ele tinha alguma coisa mais profunda, que eu não sei explicar o que era, e isso aí que dava a ele a condição de curar as pessoas. Era muito mais do que conhecimento das plantas, conhecimento que ele aprendeu com os índios, com os africanos, com os cientistas, ele tinha algo mais. Hoje, sua memória vive no Museu Sakaka e nas homenagens que reconhecem sua importância como guardião da Amazônia. Inclusive, é uma coisa que ele, quando ele entrava em qualquer mata, ele pedia permissão. A gente não vai entrando, chegando no mato, a gente nem conhece, já vai entrando. Ele não, ele pedia permissão. E eu aprendi isso com ele. Depois eu já comecei a fazer isso também. Ele chegava, antes dele adentrar a mata, ele pedia permissão, fazia lá umas orações que a gente não entendia o que era que ele estava falando. Mas ele pedia permissão e fazia um ritualzinho lá que eu não sei o que era. Mas ele fazia. No compasso dos tambores e no silêncio das ervas, a Amazônia fala. Marabaixo e Sakaka são mais do que memória, são força, são futuro. Que suas histórias continuem a ecoar, para que nunca esqueçamos quem somos, de onde viemos e o quanto nossas raízes nos sustentam.